Eliezer e Tássio participaram do Jornal Dia News de hoje. Agora vamos tratar de política. Olha, o secretário executivo de governo, aliás, por enquanto, ainda é secretário de governo, mas interino, né? Admilson já foi para o tratamento? Já foi nomeado ontem. Tá, mas ele tá na pasta ou já viajou ou já está fazendo o tratamento do olho? Ou a conversa do olho foi só a conversa fiada mesmo? Ainda está trazendo os documentos de uma sala para outra, ali, bem pertinho. Porque ele disse que ia se afastar para cuidar do olho? Isso. Ou ele está enxergando melhor do que nós, é só conversa? Acho que ainda... Abre o áudio do Eliezer ali, por favor. Hein, Eliezer? Ele vai fazer o tratamento no estado de Goiás. Aí nesse período, o secretário executivo do governo assume a pasta interinamente até o retorno de Admilson Brasil. Ele falou das articulações políticas junto aos vereadores e também aos partidos Avante e PRTB, que fazem parte da base de apoio do prefeito Doutor Pessoa. Tivemos a oportunidade, assim que assumimos o cargo de secretário de governo, na época, de buscar viabilizar a ampliação do arco de partidos que apoiavam o nosso prefeito Doutor Pessoa. E dentro dessa missão que ele nos deu, nós tivemos a grata satisfação de conseguir o partido Avante, do qual eu sou presidente estadual, e também conseguimos trazer para o prefeito o PRTB, que dentro desta linha nós viabilizamos a indicação dos membros do Diretório Municipal de Teresina, certo? Exatamente para que nós pudéssemos ter essa possibilidade de garantir esses partidos ao apoio na reeleição do nosso prefeito. Então, agora na Secretaria Executiva da Sengov, a gente continua esse trabalho, certo? Sempre de maneira muito discreta, que é a forma que nós optamos por atuar ao longo da nossa trajetória na Prefeitura de Teresina, certo? E vamos seguir com todos esses trabalhos, tanto na busca de novos partidos, como também no diálogo com a Câmara Municipal, com os mais diversos atores da política teresinense, sempre mostrando a disposição do município, do prefeito de Teresina em estar conversando. Tássio Cruz, por que é que Michel Saldanha não mostrou essa habilidade e disposição quando estava na Secretaria de Governo no relacionamento com os vereadores? Curioso, né, Douglas? Curioso, né? Estava na cadeira que deveria, mas ele tentou. Eu vi algumas vezes na Câmara, mas é um pessoal muito aliado ao Palácio da Cidade, Douglas, que falta vivência ali no meio político. E isso, claro, quando é para se relacionar com os vereadores, fica esse distanciamento, né? Eu me recordo do secretário de governo antigo, André Lopes, e agora também Michel Saldanha. A gente sente essa resistência. Doutor Pessoa escolhe muitas vezes aliados que são de estrita confiança dele, mas que não conseguem fazer essa ponte com o Palácio, com a Câmara, né, entre o Palácio da Cidade e a Câmara, o que tem gerado esses desgastes. E a última, né, o Eliezer até esteve hoje e pode falar com mais detalhes, a última é a substituição efetiva, né, que já foi definida, do relator do orçamento na Câmara. Sai Gustavo de Carvalho e entra Alain Brandão. Isso mostra, Douglas, a falta desse trato do Palácio da Cidade com a Câmara, porque o relator do orçamento foi escolhido há 2, 3 semanas, né? Então, já se imaginava, já se projetava um desembarque de Gustavo de Carvalho da base do prefeito. Então, por que se escolheu o relator do orçamento, um futuro, um pretenso oposicionista? Então, eu acho que falta muito essa relação. Exatamente essa questão de que ninguém tem bola de cristal, mas alguns fatos, acontecimentos são previsíveis. São previsíveis, assim como a gente vê esse problema do orçamento desse ano, nós que cobrimos a Câmara todo dia, eu e o Eliezer, a gente viu o orçamento de 22 sendo votado, a gente viu o de 21 sendo votado e a gente já projeta que o de 23 vai ter dificuldade. Quem cabe observar essas dificuldades e tentar antever a isso é justamente o secretário de governo que faz essa boa relação. E ser secretário de governo, Douglas, não é controlar partidos, não é ter siglas ao seu lado. Isso é importante também, para o ano que vem vai ser fundamental. Mas eu diria que o ponto principal para o secretário de governo é ter essa experiência de tentar entender uma crise que está sendo gestada no Legislativo e antever e ir lá conseguir resolver. Um exemplo clássico, Eliezer, secretário de governo estadual, que esteve na Assembleia nos últimos
últimos 15 dias, eu contei 2 vezes. Ou seja, se surge uma insatisfação no Legislativo, é ele que tem que ir lá dialogar, discutir, tentar apagar esse incêndio. E com detalhe, você falou no secretário estadual de governo, e é porque Marcelo Noleto não tem essa expertise política, mas é uma indicação do governador Rafael Fonteles, da cota pessoal, mas aquela convivência ali com o governador, campanha... Com técnicos ali, aprendeu rápido também. E detalhe, né? Um secretário de governo discreto, Marcelo Noleto. Sim. Bem discreto. Raramente dá entrevista, mas como está presente, conversa com deputados, resolve, vai e vem, enfim. Agora eu queria saber de um detalhe, aliás. Michel Saldanha disse que, por conta da organização do Avante, do PRTB, há uma possibilidade de um dos partidos indicar o vice do doutor Pessoa. Os partidos estão organizados, estão ali na base. Existe a possibilidade? Ou está distante? Seria, por exemplo, pode ser um do Avante ou um do PRTB por falta de uma opção mais pomposa eleitoralmente, mais forte eleitoralmente. Douglas, o vice, o pré-candidato a vice, precisa ter um perfil bastante agregador. Antes de ser de determinado partido, é importante analisar o nome em si da personalidade. Quem é? Independentemente de qual partido ele é filiado, mas quem é essa pessoa? É alguém que agrega? É alguém que transita por onde o prefeito tem dificuldade? É alguém que representa uma ala que não tem diálogo com o prefeito e pode construir uma aproximação? Então, pré-candidato a vice tem que ser aglutinador nesse sentido. E pode sim partir de um desses partidos ou de fora. O doutor Pessoa tem dito que pode ser uma prata da casa ou uma surpresa que ainda virá para a base do Palácio da Cidade. O fato é que doutor Pessoa, sua equipe, seus secretários, seus aliados estão tentando fortalecer essa base de partidos para 2024. Se o prefeito pensa em reeleição, ele vai precisar ter uma estabilidade, uma segurança no Republicanos, onde ele está, vai precisar de um partido considerável para indicar o vice e a estratégia proporcional tem que ser bem pensada também. Nomes competitivos, fortes, viáveis para serem candidatos a vereador nessas siglas ligadas à base do Palácio da Cidade. Hoje são 4. PRTB, Avante, Republicanos e Democracia Cristã. O único que diz que está completo, com todos os 30 pré-candidatos, é o Democracia Cristã, que tem tido lá à frente o vereador Roberval Queiroz. Esse partido é o que aparece publicamente como mais tranquilo, mais consolidado, mais seguro para a eleição municipal. Os outros ainda têm espaço. Secretários devem ser candidatos. Só lembrando um detalhe aqui, você falou o capitão Roberval, eu lembrei que disputa a paternidade da Camilo Filho com o vereador Antônio Zé Lira, né? Tem essa disputa de quem é o pai da criança, porque é um negócio... Rapaz, e o capitão Roberval, desculpa então, Celeste, que eu não posso, senão passaria, eu não me lembraria mais. Quem entrevistou foi o Tássio Eliezer? Fui eu. O Tássio, rapaz, a entrevista do capitão Roberval teve uma pimentinha, né? Teve. Não é bom a fiscalização e tal, mas tipo como se Antônio Zé Lira tivesse exagerando na fiscalização, né? Foi curioso, Douglas, porque após a nossa publicação ontem aqui no jornal, eu recebi de uma fonte um print de um diálogo em um grupo de lideranças da Zona Sudeste. E um argumenta que briga pela obra há 30 anos, o outro diz que mora há 45. E a população, claro, nesse meio termo aí. Eu só acrescentaria uma coisa interessante, Douglas. O Eliezer falava, e você também, de vice. E, claro, ainda estamos falando de uma candidatura de outra pessoa que trabalha essa viabilidade. Mas vice, Douglas, de segundo mandato, tem que ser estratégico. Porque, muito possivelmente, ele pode assumir... O vice já é estratégico. Do segundo mandato, ainda mais. Né? Pode ser aquele vice que você confia desconfiando, né? Porque em um segundo mandato... Você pode sair para alguma candidatura. Isso, e ele ser o candidato. E principalmente prefeito de capital. Aí é que tem uma possibilidade muito maior do que de qualquer outra cidade. Mas olha, Eliezer, Tássio, você que nos acompanha, ainda falando sobre sucessão municipal. Nós temos uma imagem aí na tela, por favor. Pode colocar na tela.
Rafael, que é a imagem do deputado federal Marcos Aurélio Sampaio, do PSD. Marcos Aurélio Sampaio, do PSD, pré-candidato a prefeito de Teresina, pelo partido, mas filho do vice-governador Temístocles Filho, do vice-governador do Piauí. Então, eu começo com o Tássio. Tássio, veja que é importante destacar que Temístocles Filho, um grande articulador político, em meio a tanto falatório, tanta tentativa de buscar protagonismo no cenário político, ele calado, sem dar entrevistas, sem muito alarde, ele consegue se colocar como uma pessoa decisiva na hora, por exemplo, de indicar um vice de Fábio Novo. Bom, mas o MDB já desistiu de pré-candidatura e praticamente está já na base de Fábio Novo. O PSD espera Marcos Aurélio decidir se continua, se não continua. Só que, como eu disse, Marcos Aurélio é filho de Temístocles Filho, não é? Então, eu quero começar a contar dizendo o seguinte: essa reunião é esperada, ela não ocorreu por conta da viagem internacional do governador, mas deve acontecer antes da próxima viagem. O governador deve sentar e conversar com Júlio César, Georgiano Neto, Marcos Aurélio, Temístocles Filho também deve participar da conversa. A tendência qual é, Tássio? Pelo que você levantou nos bastidores, é uma desistência de Marcos Aurélio e aí embarca mesmo PSDB e MDB na pré-candidatura de Fábio Novo? Douglas, eu me lembrava aqui você falando de uma passagem bíblica. Ninguém chega ao Pai se não for pelo Filho. Mas nesse ponto, Temístocles nunca falou mais efusivamente favorável à candidatura de Marcos Aurélio. Você citava o fato de trabalhar em silêncio. Temístocles sempre foi muito pragmático, Douglas. Ele sempre ouviu, primeiramente, as pesquisas. E as pesquisas todas que a gente teve acesso mostram um cenário bem complicado para Marcos Aurélio. E Temístocles, claro, acompanha esses cenários e por isso não defende a candidatura dele. Eu conversava na última segunda-feira, Douglas, com alguns membros do PSD e o sentimento dentro do partido é esse, de que a vontade é pela desistência, em comum acordo de Marcos Aurélio. Não, se não pela desistência dele, mas pelo entendimento que se faça em favor de Fábio Novo. Mas o PSD também não quer criar atrito com essa ala MDBista ligada a Temístocles Filho. Por isso não quer impor a desistência, por isso não quer impor a saída de Marcos Aurélio na disputa, mas passa pelo Palácio de Karnak, como você disse, passa pelo entendimento do governador, que assim como Temístocles, tem trabalhado em silêncio, tem trabalhado com reuniões, com diálogo, para tentar evitar esse desgaste. Mas eu não me lembro, Douglas, de um MDB, um membro do PSD, além de Marcos Aurélio, que defende a candidatura dele. Então isso é sintomático. Ele perdeu a qualquer voz dentro do PSD favorável a ele. E muitos já veem que está passando da hora de anunciar apoio a Fábio Novo, porque quem adere por último recebe menos, quem adere por último tem menos espaço. Então, a tentativa é pelo entendimento com Fábio Novo, sem criar desgaste com Marcos Aurélio. Eliezer, é o seguinte, lembremos que na última reunião da qual vocês participaram, do MDB, teve uma fala que eu resgatei do senador Marcelo Castro, dizendo o seguinte: se couber ao MDB a indicação de vice do pré-candidato Fábio Novo, quem vai indicar é o vice-governador do estado, Temístocles Filho. Esta foi a frase de Marcelo Castro. Por favor, dá uma olhada aí no retorno, está dando um reverb aqui, por favor. Então, trazendo agora para essa situação, Marcos Aurélio tem origem no MDB, por conta daquela coligação cruzada, ele está lá no PSD. Então ele está no PSD, mas é filho de Temístocles Sampaio. E aí, eu fico imaginando, o PSD vai aderir e vai se contentar, porque também é um partido grande, o PSD, vai dizer, não, tudo bem, o MDB vai indicar.
o vice? Não vai haver uma disputa, não vai haver uma conversação para tentar indicar, ou digamos um nome híbrido, como o de Simone Pereira, que aí pesaria mais o PSD do que o MDB, ou o de Marcos Aurélio, que pesaria mais o MDB do que o PSD. Pode acontecer de escolher um nome assim? Seria esse o nome? Ou o nome totalmente fora, como o de Paulo Márcio, que é pré-candidato do MDB? Qual a tendência do MDB, na sua opinião, Eliezer? Douglas, para evitar desgaste, é interessante que se estabeleçam critérios claros, critérios objetivos. Assim como a escolha do nome de Fábio Novo internamente no PT teve a consideração de critérios diretos e objetivos, a escolha do vice entre os partidos da base governista deve também ser bem embasada. Não pode ser tirada, não pode ser um nome do bolso de ninguém, não pode ser uma indicação individual, deve haver um debate mais amplo e, a partir de critérios bem estabelecidos, o espaço ser ocupado por determinado partido. Pragmaticamente, os partidos maiores, com maior representação, com maior influência em um processo majoritário, devem ter, por merecimento, um espaço maior. Aí é de se pesar na balança. Esse nome viria do MDB ou do PSD? Quem tem mais peso? Mais deputados, mais capacidade de ação na cidade de Teresina? Quem tem mais influência junto às bases? Mais vereadores? Capacidade de ação maior? Então, esse partido é o que, coerentemente, deveria fazer a indicação do vice de Fábio Novo para fortalecer a chapa majoritária como um todo. O outro que se sentir desprestigiado vai poder contar com outros espaços na gestão. Agora, a escolha do vice, e falando especificamente do deputado Marcos Aurélio, com todo respeito, ele não tem nenhum apoio do próprio pai. O vice-governador Temístocles apoia o nome do doutor Paulo Márcio para a Prefeitura de Teresina. O deputado Marcos Aurélio, ele precisa buscar outras formas de se viabilizar se realmente quer ser candidato a vice-prefeito ou a prefeito de Teresina. Bastidores, se dependesse de alguns componentes do PSD, a declaração de apoio a Fábio Novo, com vice ou sem vice, já teria sido feita há muito tempo. Há muito tempo. Esse não é um assunto novo no PSD, o PSD já teria essa inclinação. Por quê? Há uma determinação do Diretório Nacional de que o partido tenha candidaturas próprias nas maiores cidades, mas com viabilidade, onde houver viabilidade. Se não tem viabilidade, que se faça coligações, alianças com grupos que tenham potencial de eleição e não se insista em uma pré-candidatura inviável, que não tem expressão, que não tem a base necessária para entrar na disputa de forma competitiva. Vamos trazer agora a vereadora Graça Amorim, que conversou com a nossa reportagem, falando se vai... Não tem Graça Amorim lá? O que é que tem lá? Então, vereadora Graça Amorim, dizendo se estará com o doutor Pessoa em 2024. Ela foi, só lembrando, né? Ela foi levada para a Câmara Municipal, umas mexidas ali do Executivo. Né? Inclusive, o doutor Pessoa chegou a dizer que ele ia auxiliar Antônio José Lira na liderança da Prefeitura. Abra o áudio do Eliezer aí, Marcelo. Por favor, vamos lá. Eu não estou ouvindo, Eliezer. Pois não, Eliezer, fica à vontade. Só destacando que a vereadora Graça hoje é filiada ao Progressistas. Então, filiada ao Progressistas. Mas aí, em tese, ela é uma aliada do Palácio da Cidade. Mas vamos acompanhar o que ela disse sobre 2024. Eu vou lutar pela minha eleição, porque seja qual for o prefeito, eu vou votar de acordo com o desejo da cidade. Então é isso que eu quero neste momento e é nisso que eu estou focado no momento. Esperando, obviamente, os partidos decidirem de fato, minha querida Poliana, quem é seu candidato. Todo dia a gente vê um carrinho lá na TV Meu Norte botando um candidato diferente. Então vou aguardar eles decidirem e espero que eu tenha uma decisão que seja boa para a cidade de Teresina. Rapaz, não tá certo, tá querendo mudar de partido para ficar na base da outra pessoa? Ou só eu entendi assim, que essa resposta é uma resposta ali meio termo, nem que sim, nem que não.
É uma mensagem, Douglas, que a gente ouviu demais esse ano na Câmara, né? A aliança administrativa não significa aliança política, né? Algo inédito, você faz a aliança com alguém pelo âmbito administrativo, mas a política fica em segundo plano. Mas a vereadora Graça sempre teve uma posição firme, sempre teve uma postura rígida. E é interessante observar, neste ponto em especial, que ela tem feito uma defesa bem ríspida da base do prefeito Doutor Pessoa. Se a gente se lembrar, por exemplo, na questão da lei das calçadas, ela questionou duramente o presidente Enzo Samuel, prometeu judicializar a questão da votação, do recurso, né, que foi reprovado. Então ela tem feito uma atuação bem rígida em favor de Doutor Pessoa. Agora, para o ano que vem, eu acho que tanto ela, quanto Valdemir Virgínio, quanto esses outros dois que saíram para eles entrarem, né, Neto do Angelim e Inácio Carvalho entrou, saiu Neto e Virgínio, entrou Graça e Inácio, para que essa movimentação funcione em favor dos republicanos, no próximo ano a chapa vai ter que ser viável, Douglas. Nem Graça Amorim, nem Valdemir Virgínio, nem Neto do Angelim, nem Inácio vão escolher a chapa dos republicanos se a do Progressistas for mais viável, né? Eles deixaram, de certa forma, uma porta aberta. Não acho provável que eles fiquem no Progressistas, mas a viabilidade dessa chapa dos republicanos tem que ficar clara, coisa que hoje, para mim, não é clara, e a gente vê, por exemplo, na estratégia do capitão Roberval em montar uma chapinha para se eleger. Se isso ocorrer na base do prefeito, vai ficar muito complicado para esses vereadores com potencial de voto maior. Agora a questão que o Tasso falou assim, não, vamos avaliar, claro, o vereador ele avalia a possibilidade. Se eu for por essa chapa aqui, minha possibilidade é essa, se eu for naquela outra chapa, a possibilidade é outra. Mas aí nós estamos falando de um antagonismo muito grande, né? Hoje ela pertence a uma base de sustentação do prefeito Doutor Pessoa, e aí, claro, ao mesmo tempo, como eu disse, o vereador tem que olhar o que é mais viável para a reeleição dele, mas se ela disser, não, eu estou enxergando o cenário mais favorável do Progressistas, ela terá que fatalmente apoiar Silvio Mendes e contra Doutor Pessoa. Quer dizer, tem também esse outro lado no aspecto majoritário, né? Cenário complicado, porque, Douglas, se a gente observar a história recente, Graça, por mais que fosse do Progressistas, se aproximou ali de Silvio Mendes agora na eleição estadual, ela tem o irmão com os dois pés na base de Rafael, né? A irmã, ela tem ali uma presença muito forte na base do PT também. Então, um cenário complicado e que eles vão escolher a melhor estratégia, né, Elias? Onde tiver mais fácil se eleger, eles vão, mas essa parte ideológica fica difícil de explicar para o eleitor, né? Sim, beleza, porque hoje em dia não se está muito nessa história de ideologia, não. Quer dizer, que a candidato está pensando na salvação do próprio mandato, né? Exatamente. E aí, considerando esse ponto da aliança política ou administrativa, se dá para conciliar ou não, o vereador Inácio de Carvalho está na mesma situação da vereadora Graça. Vai ter que se definir ou Doutor Pessoa ou Progressistas. Os dois, tudo indica que não vai dar para permanecer assim. Porque o Progressistas vai ter um rumo de oposição à atual gestão liderada por Doutor Pessoa. Em algum momento, quando se abrir a janela partidária, as conversas vão avançar no sentido dessa definição. E outra, Douglas, o prefeito pode continuar tendo que manter aliança administrativa com alguns vereadores, mesmo sabendo que eles não vão votar na sua reeleição. Por quê? Porque o prefeito precisa de uma base mínima no parlamento para governar. Tem vereador que se vale disso. Consegue benefícios junto à prefeitura, mas não garante apoio à reeleição do Doutor Pessoa. O que ele garante é o voto favorável em algumas matérias, é a defesa de alguns projetos do Poder Executivo, no âmbito mesmo do Legislativo, mas sem negociação envolvendo eleição ou aliança política eleitoral. E é curioso, Douglas, quando se fala de Graça Amorim, outro ponto interessante, os partidos estão aí brigando a tapa por uma candidata, por uma mulher candidata competitiva, porque a legislação os obriga a direcionar. Graça Amorim é bem competitiva. Extremamente competitiva. A legislação obriga os partidos a
direcionarem recurso para candidaturas femininas. A gente teve aí uma chuva de condenações por candidaturas laranjas em todo o país, né? Aqui no Piauí, eu me recordo, por exemplo, de Valência, né? O caso de Valência emblemático. Então, assim, os partidos eles são obrigados a incentivarem candidaturas femininas. Então, neste cenário, a candidatura da vereadora Graça, da vereadora Terezinha, Eusuíla Calixto e também a vereadora Poliana, né, as quatro, além de Fernanda Gomes, que possuem assento no parlamento, as candidaturas dessas mulheres que chegam com boa perspectiva para se eleger, ganham ainda mais importância dentro de um partido. Então, por isso eu vejo que o prefeito deve brigar com progressistas para ter a candidatura de Graça Amorim ao seu lado. Graça é um ativo muito importante pela experiência na Câmara. Eu tenho certeza que se ela fosse líder desde o início da gestão, boa parte dos problemas teriam sido contornados, né, porque ela tem uma experiência muito grande no parlamento. Ela foi líder, por exemplo, de Firmino Filho e Mano Ferro. Isso, foi a última líder de Firmino. Então eu diria, Douglas, que nenhuma mulher com candidatura viável pode ser descartada nesse cenário. Então, por isso eu acho que o prefeito não deve perder Graça Amorim nesse cenário. Agora, é uma eleição complicada, porque ela deve disputar com secretários, né, durante os últimos 4 anos, candidatos que estão com uma máquina de campanha muito fortalecida. Agora, o Progressistas perde muito caso esses 4 vereadores que eu citei deixem o partido. Eu, sinceramente, Douglas, não vejo hoje uma chapa competitiva no Progressistas. Vamos ter aí a Luísa Sampaio brigando para se reeleger presidente do partido e não vejo um segundo ou terceiro candidato na composição, não. Então, Progressistas com dificuldade para montar essa chapa aí. Vamos mandar encerrar, colocar só, conseguiram aí, só para colocar uma foto para a gente, porque foi confirmado, ele mesmo disse que lá atrás nós falávamos sobre a possibilidade de Ismael Silva, vereador de Teresina, deixar o PSD. Primeiro, ele teve ali, no começo do mandato do atual prefeito, uma proximidade política, com o tempo ele foi rompendo, colocou-se em um núcleo, que nós falamos durante muito tempo aqui, um núcleo independente, e depois assumiu realmente a oposição à gestão municipal. Depois seu nome foi ventilado como provável candidato a vice de Silvio Mendes, e agora ele anuncia que sai do PSD e vai ficar, ele não disse especificamente qual partido, mas disse que vai ficar nesse grupo, PSDB, União Brasil e Progressistas. Disse que não vai ficar mais no PSD. O Tasso falava agora dessa dificuldade do PSD, porque o vereador Renato Begé, secretário de Esportes, disse assim, olha, se o PSD não tiver candidato próprio, eu vou ficar com outra pessoa, mas pretendo ficar no PSD. Não teve isso? Teve. A pessoa, não, peraí, está apoiando outra pessoa ou outro candidato, mesmo que a gente declare apoio a Fábio Novo, nosso candidato é Fábio Novo, então você vai para lá. Quer dizer, e já tem até um movimento de que não aceitam isso, se ele ficar, os outros não vão ser candidatos. Está complicado também, né, aliás, a situação do PSD proporcional, né? Exatamente, o partido precisa se reorganizar nesse sentido, atrair novas lideranças. Vereador Renato Begé não deve permanecer, vereador Ismael tende a não permanecer também, já está anunciando aí que vai sair. Então o partido, para sobreviver, para tentar manter essas 3 cadeiras que tem hoje na Câmara Municipal de Teresina, vai precisar de nomes novos, nomes com potencial. Quem sabe vereadores com mandato para permanecer na base ligada ao governo do Estado podem vir para o PSD, mas vai precisar mexer nesse sentido, né, de trazer novos quadros para tentar manter a bancada atual que tem hoje. E outra, Douglas, vou dar aqui um bastidor. Quando os presidentes de partido estão sentando para montar a chapa, muitas vezes se considera a votação que o candidato teve na eleição anterior. Só que alguns candidatos hoje têm menos estrutura do que tiveram em 2020, para a eleição de 2020. E esses pré-candidatos estão incomodados. Dizem, olha, eu tive 3, 4 mil votos, mas eu tinha secretaria, eu tinha cargo, eu tinha minhas emendas atendidas, agora eu não tenho mais. Então eu não sou mais considerado desse patamar. Querem disputar em uma conjuntura menos competitiva, colocando esses critérios aí. Só para encerrar aqui, é mais ou menos imposto de renda, né? Na declaração de imposto de renda. O que vale, você tem uma casa que valorizou 200% em um ano.
Mas não é o valor atual, o valor de compra que você declara lá. Por isso que às vezes você olha para a declaração de imposto de alguém que falou, mas vem cá, essa casa, eu conheço a casa desse político, só vale isso aqui, é porque é o valor de compra, não interessa o quanto a casa se valorizou.